amada, meu povo de luz, Kátia Ruaro falando com vocês nesse vídeo hoje que eu trago um presente além da conta. Nós vamos falar um pouquinho sobre elixir, o elixir da longa vida. Quem é que não quer tomar esta magia, esta mágica, né? Qual a diferença, a semelhança entre elixir e essência? O que a gente pode usar, o que a gente pode tomar? O que a bruxaria tem a ver com elixir? O que significa o unguento que se fala, o bálsamo? Nesse momento, meu povo de luz, quero trazer para vocês alguns conhecimentos de ordem científica, trazendo para vocês também alguns nomes da ciência que nos ensinam, que nos trazem à luz da nossa sabedoria, algumas informações necessárias para que a gente entenda o que significa a essência e o que significa o elixir, como isso pode ser aplicado na tua vida. Lembrando, os meus vídeos são perguntas e respostas que o povo manda para mim, que você, minha Margarida, você, meu Margarido, manda para mim de alguma forma em todas as minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, e cada vídeo que eu faço, basicamente eu venho respondendo as perguntas de vocês. Lembrando que o que eu trago para vocês, eu não sou a senhora da verdade, muito menos a sabe tudo ou a sujeito suposto saber. Na realidade, o que eu trago para vocês é muito do que eu vivi, do que eu experienciei, do que eu estudei e, sobretudo, sobre o que eu aplico hoje nas minhas técnicas terapêuticas dentro da psicoterapia espiritualista. Lembrando a você, sou formada em psicologia, sou formada em administração de empresas, tenho formação em recursos humanos, tenho pós-graduação em psicologia transpessoal, sempre falo um pouquinho do meu currículo e da minha origem para que você lembre como e por que eu me considero uma pessoa experiente naquilo que eu trago para vocês como conhecimento, como informação. E dentro desta caminhada espiritualista, nasci e me criei num meio umbandista e hoje não sou uma religiosa, sou uma espiritualista. Qual é a diferença de uma religiosa e de uma espiritualista? Na realidade, a espiritualista, ela aceita, ela estuda, ela compreende e ela auxilia e também se aplica todas as ferramentas da espiritualidade para o seu conhecimento, para o seu crescimento e utiliza isso nos tratamentos terapêuticos sugeridos. Então, bora lá, meu povo de luz, eu, Kátia Ruaros, minha missão sempre será despertar a tua bruxa interior, o teu bruxo interior, a magia dentro de você. Lembrando, meu povo de luz, aqui bruxa não tem nada a ver com aquele arquétipo que nos ensinaram, aqui bruxa não tem nada a ver com aquele julgamento que se faz, aquela mulher que faz feitiço, aquela mulher que pratica maldade. Essas pessoas que fazem isso não são bruxas, meu povo de luz. Essas pessoas que fazem isso são ignorantes de si mesmo. Então, lembrando, o universo funciona só por uma lei, e é a lei do amor. Salvo isso, o resto tudo é uma grande bobagem que enfiaram de um jeito ou de outro na nossa cabeça e que a gente acabou acreditando sem efetivamente buscar o conhecimento real sobre aquilo que nos informam e principalmente sobre aquilo que nos sugerem, que nos fazem acreditar. No meio espiritualista em que eu nasci, no meio religioso em que eu nasci, sim, eram práticas umbandistas, era Umbanda branca. No caminho da Umbanda também conheci outras áreas, como é o caso da Quimbanda, da Quiumbanda, como é o caso das nações de orixás, o Candomblé, como é o caso do Jeje, o Jejejexá. Dentro das minhas práticas católicas, fui batizada, fiz primeira comunhão, crisma, me casei na igreja católica, fiz todas aquelas situações de aprendizado da catequese, os sagrados sacramentos, gente, e isso tudo me serviu para eu chegar aonde eu chego hoje, com essa bagagem, com esse crescimento e dizer para você com toda certeza que entre Deus e você não há necessidade de intermediários. Então, meu povo de luz, vem comigo. Nesse momento, quero falar um pouquinho com vocês sobre a magia que os elixir, a magia que as essências trazem em si. Aqui na minha mão, meu povo, eu tenho um vidrinho
com uma essência promovida, produzida com materiais que eu selecionei e eu contratei uma farmacêutica responsável para desenvolver uma essência. O que significa essência e o que significa elixir? Bom, primeiro vamos buscar a origem dessa palavra, né? O que o meu povo me pergunta, o que as pessoas me mandaram de perguntas são: Kátia, o que é elixir e o que é essência? Qual é a diferença das duas? Olha só, o elixir a gente pode pensar, olha o que eu estou dizendo, a gente pode, não que seja efetivamente só isso. Pensando na origem da palavra elixir, que é uma palavra que tem origem egípcia, que no Egito, na língua egípcia, se fala e se pronuncia al-ikhir. Al-ikhir. O que isso significa? Quando esta palavra atravessa os oceanos até chegar aqui, de certa forma a gente aportuguesou a palavra e esse al-ikhir, ele acaba sendo elixir. Mas o que significa esse al-ikhir? Na realidade, é a mistura de uma medicação ou a mistura de um unguento que pode ser ingerido, que pode ser tomado e que na maioria das vezes tem a base de álcool etílico, que é o álcool que pode ser ingerido na graduação sugerida ou pelo homeopata ou pelo médico que vai sugerir o elixir. Existe aí, inclusive, alguns filmes, né, que trazem para nós o elixir da longa vida, aquela mística, aquela ilusão que os grandes magos sempre tiveram para descobrir qual é o elixir da vida eterna, ou seja, aquele remédio, aquele unguento que você toma e vai ficar jovem para o resto da vida. Então, a gente pode dizer que toda medicação que tem a sua base de álcool etílico e pode ser ingerida, ela é um elixir. Essência, meu povo de luz, não pode ser ingerida, porque nas essências, às vezes, dependendo da composição, temos aqui composições tóxicas que não pode ser ingerida e se assim a pessoa fizer, pode trazer aí muitos males na sua vida como um todo. Basicamente, as bruxas trabalham com essência e aquelas que têm o conhecimento da mistura das ervas, da essência das ervas e que trazem aí a tradição de daqui a pouco fazer um unguento, pegar lá uma folhinha de manjericão, deixar dormindo no álcool, dosar a graduação do álcool e sugerir para alguém tomar, isso sempre cabe a responsabilidade a quem está oferecendo e a quem está tomando. Por isso fica aqui o meu acorda para que você cuide com aquilo que as pessoas sugerem que você tome, porque aqui no Brasil, meu povo de luz, todo mundo de médico, psicólogo e técnico de futebol tem um pouco. Sempre sabe o que fazer, o que tomar. É preciso sim o conhecimento médico. É preciso você levar o seu elixir, mostrar para sua médica, principalmente se ela for uma naturóloga, principalmente se ela for uma homeopata, para ela dar uma olhadinha se estas ervas que contém neste elixir não tem um efeito colateral com a medicação ou com o tratamento que ela vai te sugerir. Lembrem-se, jamais esconda do seu médico as suas práticas medicamentosas, sejam elas um chazinho, uma homeopatia ou a quantidade de água que você toma, porque se ele não souber a verdade, ele não vai conseguir tratar você naquilo que você precisa. Lembrando que o corpo só adoece depois que o espírito já adoeceu. Kátia, elixir, eu posso utilizar para fazer o efeito que a essência faz no meio ambiente, dentro de casa ou no meu trabalho? Poder até pode, mas não é sugerido. Por quê? Por exemplo, as essências que eu produzo, as essências que eu trabalho, efetivamente para purificação do ambiente, para trazer boas vibrações, para trazer boas energias, as essências, meu povo de luz, normalmente eu coloco
perfumes naturais de essência de flores, né? Só que estes perfumes, esta essência de flores, eu produzo toda uma ritualística, deixo lá os vidrinhos enterrados por 21 dias, sob a luz da lua, sob a luz do sol, tem toda uma ritualidade que eu pratico para que a água, o líquido que está dentro da essência, também absorva a energia necessária para limpeza, para estabilidade, para adequação do ambiente que você busca purificar ou que você busca equilibrar. Ok? Então aqui já te falei qual a diferença entre essência e elixir. Elixir é aquilo que se toma, essência é aquilo que se usa em algumas situações apenas para trazer um cheiro agradável. Pessoal, aqui precisa ficar muito claro para vocês também o que a essência produz. Nós somos seres que temos sentidos. Nós temos 5 sentidos, né? O olfato, o paladar, o tato, nós temos a visão, nós temos a audição e estamos aí desenvolvendo o 6º sentido, que seria a intuição. Todos esses sentidos, eles nos aguçam a memória, ou seja, o nosso pensamento, ele é o produtor de uma energia, de uma onda de vibração. Einstein já falava isso para nós. Tudo que tem a velocidade da luz, de tão rápido que vibra, se torna invisível. O que isso significa? Que o nosso pensamento, ele vibra tão rápido que ele é invisível, mas ele é sentido, ele é traduzido pelas nossas emoções. Então, olha só, quando você entra dentro de uma casa bonita, quando você entra dentro de uma casa limpa, organizada e que tem o perfume de uma essência no ar, imaginemos que aquele perfume é uma essência de eucalipto. Um outro momento, quando você sair desse lugar, quando você cheirar o eucalipto, é possível que você lembre desta casa, deste lugar. Por quê? Porque você causa uma memória olfativa. Da mesma forma que você pode utilizar e desenvolver memória degustativa. Quando você come uma comida e você, ao experimentar, você fecha o olho e diz: ai, que gosto de infância. O que as tuas papilas gustativas fizeram na sua boca? Absorveram este gosto e desenvolveram uma memória que você lembrou de algo bom na sua vida. A essência é para que você desenvolva uma memória agradável e através do seu pensamento você mude a vibração do ambiente. Quando você chega num lugar onde o odor é ruim, você não quer ficar. Quando você chega num lugar onde está fétido, está sujo, você não quer ficar, porque isso repulsa. E aonde tem o cheiro de uma essência legal, um perfume legal, isso atrai. Esta é a diferença e é por isso que usamos essência. Essência que tem um aroma agradável, elas atraem no teu ambiente de trabalho. Se você tem uma loja, se você tem um salão de beleza, se você tem um consultório terapêutico, se você tem um consultório médico, se você utilizar uma essência agradável, as nossas glândulas olfativas, sempre que o teu cliente chegar naquele lugar, o teu paciente, ele vai se sentir acolhido, encaixado, porque aciona através dos seus sentidos a memória. Quando você sente o cheiro, toca, enxerga, ouve e você percebe o gosto, você aqui potencializa toda a sua memória, potencializando o seu pensamento. Por isso, quando você sente o cheiro de um bolo, quando você sente o gosto do bolo, quando você toca o bolo para cortar e quando você leva o bolo à boca para engolir, para comer, você só sente a agradabilidade daquela refeição, daquele bolo, porque você está inserido de vários sentidos juntos. Os teus 5 sentidos estão te dizendo é bom, o teu cérebro está entendendo é bom, coma.
Em contrapartida, se for um alimento que não tiver um bom gosto, uma boa textura, você repulsa. E nas energias, na espiritualidade, meu povo de luz, funciona da mesma forma. O que é bom atrai o bom, o que é ruim atrai o ruim, porque uma energia repulsa a outra. Então é preciso pensar e refletir. O que eu quero de bom, eu preciso colocar no meu ambiente para que eu atraia coisas boas. Aqui no meu ambiente, onde eu estou falando com você, por exemplo, tem a minha cara, o meu espaço clínico. Aqui eu tenho objetos, eu tenho arquétipos, tenho a minha biblioteca, eu tenho cheirinhos, eu tenho essências esparramadas por todas as salas, para que quando o cliente acesse esse espaço, o meu aluno acesse esse espaço, ele compreenda e ele enxergue essa harmonia causada pela essência. E isso você pode fazer na sua casa e você pode fazer também no seu ambiente de trabalho, ok? Vamos lá. Por que investir tempo para usar isso? Kátia, eu não quero usar essência e eu não vou tomar nenhum elixir, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha um problema, né? Eu tinha uma constipação intestinal. E a minha mãe, na época, produzia um elixir de mamão papaya. E eu via ela produzindo esse elixir, era um remédio caseiro. Era quase uma tintura. Na realidade, ela não usava o mamão em si, mas ela usava a semente e a casca, amassava, colocava lá um pouquinho de álcool naquele elixir e eu tomava misturado em meio copo d'água. Se isso funcionava ou não funcionava, vou dizer para vocês o seguinte, o efeito científico dessa mistura eu não sei dizer para vocês ainda, mas eu sei que ao ingerir o meu intestino funcionava. Então, quando você me pergunta por que investir tempo para fazer isso, o elixir, sugiro que você só tome se você souber que você pode tomar e que isso não vai lhe causar nenhuma contraindicação, nenhuma situação indesejada e que isso seja sugerido pelo seu médico ou homeopata responsável e certificado, tá bem? A questão da essência, bom, a essência você pode adquirir em várias casas de farmácias naturais, você pode comprar em algumas farmácias, você pode utilizar até mesmo no site, ou as essências da bruxa aqui, que as minhas eu produzo e comercializo aqui no meu espaço de trabalho. Você pode fazer isso, deve fazer isso, e por que investir dinheiro nisso? Gente, se você não investir tempo e nem dinheiro, você não vai perder nada. Agora, se você investir tempo e dinheiro, você vai deixar o seu ambiente mais simpático, mais agradável, principalmente se o foco da tua clientela, se o teu objetivo é atingir o público feminino ou aquele público que tem uma orientação homossexual, mas que tem uma energia feminina bastante fluida. Então, mas os homens não gostam disso? Sim, os homens também gostam, mas é preciso você perceber qual é o teu foco de cliente. Você atende mais público masculino, público feminino? Se você atende pessoas de várias orientações sexuais, você precisa saber qual é o teu foco e assim agradar o teu foco. Então, fica claro que você não está obrigado a usar essência, mas lembre-se, quando você faz a faxina na sua casa e fica aquele cheirinho de produto de limpeza no ar, isso é essência. Isso é essência. Quando você entra dentro de casa, você diz, ai, que cheirinho gostoso de limpeza. Só pelo fato de saber que sua casa está limpa, você se sente infinitamente melhor, ok? Terceira pergunta, como isso pode ajudar no dia a dia? Na realidade, eu já estou te trazendo essa explicação exatamente dessa forma. Tudo que você harmoniza, tem uma frase muito linda, que essa frase é do Exército, e ela diz o seguinte, o homem organizado trabalha menos. A essência, digamos que ela é a cereja do bolo. Você limpou sua casa, colocou tudo em ordem, deixou as janelas abertas, deixou o vento passar, acendeu o incenso, recolheu a cinza, colocou no lixo e agora o que você vai fazer? A cereja do bolo.
você vai colocar a essência para que a sua casa fique mais agradável, mais gostosa. Sabe aquele sábado logo depois do meio-dia, aqui na Serra Gaúcha, estamos entrando no inverno, temperaturas que saem da amenidade para entrar para as temperaturas negativas. Hoje aqui em Caxias do Sul, acredito que estamos aí na faixa de 8 a 10 graus, tá friozinho já. Então, imagina você num ambiente limpo, aquecido e com cheirinho de jasmim no ar, ou cheirinho de cânfora, ou cheirinho de amadeirados, não importa o que você gosta, mas cada essência tem uma particularidade. Ela pode atuar melhor em algumas áreas do corpo e em algumas áreas espirituais também. Partiu, próxima pergunta. Acorda, vem comigo. Qual o melhor momento para usar isso? Sempre, sempre. Mas, gente, vou lhe sugerir ter o cuidado, ter a sensibilidade de não exagerar. Passe uma vez pela manhã, passe uma vez no intervalo de cada cliente, se a essência tiver um cheiro, um perfume suave, senão você satura o ambiente. Numa vivência que eu fiz na Índia, e olha só, falando em memória olfativa, deixa eu te contar essa história. Eu fiz uma vivência, eu fiz um estudo meditativo num templo indiano, que era o templo do Osho, e neste templo, aliás, na Índia como um todo, se usa muito incenso, né? A filosofia indiana, os indianos eles têm muito desta coisa de purificar o ar, de usar a fumaça dos incensos para espantar as energias negativas. Só que, infelizmente, eles não têm a mesma frequência higiênica que nós brasileiros temos. Em algumas cidades, a sujeira, a falta de esgoto, a falta de infraestrutura deixa as cidades extremamente sujas e poluídas. E imagina que eles fazem o uso dos incensos em ambientes muito sujos e muito poluídos. Cada vez que eu lembro do cheiro de um incenso em específico, que esse incenso é o incenso de açafrão, quando eu sinto o cheiro do açafrão, inclusive na comida, minha memória olfativa, isso me remete diretamente àquela experiência que eu tive que foi extremamente negativa. Eu tinha ânsia de vômito quando eu senti o cheiro do açafrão misturado com o cheiro de sujeira. Então, gente, é isso que eu te digo. Qual é o melhor momento de usar? Sempre, mas que você tenha o bom senso de usar em equilíbrio e de preferência entre o intervalo de um atendimento e outro. Você tem uma loja, atendeu 4, 5 clientes, vai lá, espirra a essência depois, deixa a porta aberta, claro, cuidando da sua segurança, para ventilar, se tem ar-condicionado, deixa condicionar o ar, mas o importante é suavidade e equilíbrio. Ao espirrar apenas, Kátia, quantos jatos de essência? Espirre uma vez, espirre no canto, espirre do outro lado. O que eu fiz aqui agora? 3 espirradas. Pronto, já tô sentindo o cheiro, já tá pairando no ar e o cheiro é agradabilíssimo. Quando as pessoas chegam no meu espaço, elas já me dizem, nossa, que cheirinho bom aqui dentro. E o que é isso? Eu estou preparando o meu espaço de trabalho para ficar mais harmonioso, mais aconchegante, para que quando as pessoas entrem neste espaço, elas entendam que este é um espaço de amor, que este é um espaço de cura. Ok? Próxima pergunta. Como eu utilizo? Normalmente, gente, o incenso eu utilizo uma vez por dia só. Incenso eu não utilizo mais do que uma vez por dia. Por quê? Porque dependendo do tipo de resina utilizada na vareta do incenso, ela acaba criando como se fosse uma resina no ar. Você percebe nas cortinas, as cortinas começam a ficar meio encardidas, começam a ficar meio cebosas assim, sabe? Então, se você não sabe os ingredientes que tem na construção daquele incenso, daqui a pouco você compra um incenso barato ou até paga mais caro achando que ele vai efetivamente purificar teu ambiente e a mistura daquelas ervas naquela resina, ela não ficou boa, não ficou pura e na realidade fica um
cheiro desagradável, um cheiro de queimado, um cheiro de fumaça. Então é muito importante você lembrar a marca do incenso que você usa. Eu vou falar aqui a marca que eu uso, mas você pode buscar outras grandes marcas no mercado. Eu uso bastante o incenso da marca Ananda, porque ele não produz esse efeito, sabe, pegajoso no ar. E eu uso uma vez por dia, sempre antes de iniciar as minhas atividades profissionais ou na minha casa, no meu momento de meditação, certo? A essência você pode utilizar quando você achar que deve, mas cuida para não poluir o ambiente do ponto de vista olfativo, para que as pessoas não cheguem e se sintam irritadas ou daqui a pouco até sintam enjoadas de tanto cheiro que tem no ambiente, ok? De quanto em quanto tempo eu deveria usar isso? Já acabei de responder, né? Na realidade, você vai utilizar o incenso, você vai utilizar a essência. Sugiro que seja a cada atendimento. Você fechou o seu estabelecimento ou é meio-dia, você está saindo para o almoço, seus funcionários vão ficar na loja, esparrama quando volta, faz uma prece. Junto da essência, a essência tem o quê? O espírito das ervas. O cheiro da erva é o espírito da erva, meu povo de luz. E a planta tem os 4 elementos da mãe natureza investido nela, que é o fogo, a terra, a água e o ar. Nenhuma planta sobrevive se não tiver em equilíbrio estes elementos presentes na sua constituição. E o que isso te ajuda para a espiritualidade? Gente, vamos acordar para o amor, né? Vamos acordar para a vida. Espiritualidade revela e nos diz, tem uma frase de Jesus Cristo que eu amo de paixão, que esta frase eu levo para minha vida. Amai-vos e instruí-vos. O que significa isso? Eu tenho que saber me amar, amar e respeitar você. Se eu só respeitar, já estou conjugando o verbo amar. E instruir-vos. O que significa instruir-vos? O que eu estou passando a você agora são informações, são instruções que trazem um conhecimento de que, bom, se eu só espirrar a essência no meu ambiente e eu não falar nada, não fazer nenhuma prece, isso funciona? A intenção te leva ao resultado. Mas se você potencializar, imagina você lá espirrando essa essência aqui, esta minha essência é a essência da prosperidade. Cada vez que eu espirro ela, entre um atendimento e outro, eu faço uma mentalização. Eu imagino que essas gotículas da essência são gotículas de ouro. E quando eu estou espirrando, eu sempre falo em voz alta, como se fosse um pequeno mantra. Meu ambiente é compreendido de gotículas de ouro e tudo que eu toco vira ouro. Meu ambiente é formado de partículas douradas e tudo que eu toco vira ouro. Meu ambiente é feito de partículas divinas e tudo que eu toco vira ouro. Esse é o mantra da Kátia Ruaros. Você pode fazer isso, mas você pode também criar o seu, porque, gente, bruxaria é manipulação de energia mental investida de força, investida de potência e auxiliada ao mecanismo da fé. Lembrando que tudo que eu mentalizo, que tudo que a minha mente me provoca emoção e eu crio no meu mapa holográfico aqui fora, no meu campo espiritual, eu já estou enviando o meu pedido para o universo. Eu fazendo a minha parte, ele vai fazer a sua para comigo. Então, meu povo de luz, é muito importante a gente saber que a essência, ela perfuma. A essência, de qualquer forma, vai ter um efeito nas partículas do oxigênio do ambiente onde você está inserido. Mas, se você potencializar estas partículas, visualizando, envolvendo estas partículas com o teu pensamento e o teu desejo, você está criando um ritual de bruxaria. Você está criando um feitiço do bem, um feitiço do amor. E até mesmo porque, meu povo de luz,
A natureza adora o amor. O universo, os espíritos de luz adoram o amor. E quando você limpa a sua casa, quando você organiza seu espaço, quando você espera seu cliente, você está dizendo para ele que ele é importante para você. Você está dizendo para ele que você o ama, não só pelo retorno financeiro que ele te traz, mas porque ele te torna uma pessoa melhor. Você, meu seguidor, você que está aqui comigo, você me torna uma pessoa melhor a cada dia, porque para eu te trazer todo esse conteúdo eu tenho que estudar. Para eu te trazer todo esse conteúdo e me tornar sábia dele, eu preciso colocar em prática, eu preciso testar e comprovar, porque senão não tem sentido. Se eu não fizer, você vai sentir na minha fala, no meu olhar e, sobretudo, na forma que eu te sugiro fazer. A minha mãe sempre me disse uma coisa e eu acredito muito na fala da minha ancestralidade. Ela disse: filha, no banco da faculdade você aprende informação, mas no banco da vida você aprende a lição. Olha que linda essa fala. Então é aqui, nesse banco da vida, nesse momento em que nós estamos juntos, que eu trago para você esta informação. Elixir, toma. Fluido, essência, passa. Não vá tomar essência. E se for tomar elixir, somente com o conhecimento e autorização de profissionais capacitados. O seu médico, ou o seu homeopata, ou as pessoas que são capacitadas comprovadamente para te sugerir esse tipo de tratamento. Ok, minha gente? Juntos somos um, a fé é o que nos move. Compartilha esse vídeo, te inscreve no meu canal. Ao inscrever-se no meu canal, sempre que eu postar um vídeo diferente, o YouTube vai avisar você que tem outros vídeos que podem te ser bastante úteis. Aí você sai da crença e você entra na fé. Beijo no teu coração. Comenta para mim se você faz o uso de essência, de elixir e como você se sente depois desse uso, tá bem? Fique na luz.